Mais um dia aqui na Revestir e aqui entre nós estão rolando conversas interessantíssimas, né? Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que para algumas pessoas pode ser novo. Vamos falar de neuroarquitetura. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. Ó, primeira coisa, eu quero que você explique o que é neuroarquitetura, porque a gente vive isso no nosso cotidiano, Exato. no nosso dia a dia, mas muitas vezes sem nos dar conta, né? Então Perfeito. traduz esse termo pra gente. Vamos lá, vamos popularizar então, né? Vamos deixar a neuroarquitetura pop. Quando nós falamos de neuro em alguma área, né? Hoje a gente ouve muito neuromarketing, neurobusiness, neuropsicologia, neuroeconomia. A gente está fazendo, na verdade, uma aglutinação linguística. A gente está falando de neurociência aplicada a essa área. No caso nosso aqui, neuroarquitetura, neurodesign, que a gente está vivenciando, né? O que é essa neurociência, então, Lucília? Quando a gente começa a entender, em palavras cotidianas, os mecanismos de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, e aí, automaticamente, para nós, numa linguagem leiga, os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Então, nós convivemos com o mundo através de inputs sensoriais que nos são dados, nós traduzimos esses inputs sensoriais e devolvemos isso em uma forma de comportamento. Levando em consideração que o ambiente é um dos principais elementos conformadores do comportamento, é indispensável em arquitetura e em design a gente falar sobre isso. Até mesmo porque nós vivenciamos aproximadamente 90% da nossa vida em espaços edificados. Olha, 90%. Em torno disso. Olhe para você, olhe para o seu cotidiano. Quanto tempo você fica no meio externo e quanto tempo você fica no meio interno? Olha, aqui em São Paulo, eu acho que 100%. Praticamente 100%. Só fujo no final de semana. Exatamente. A gente tem um percentual muito grande. E o ambiente que nós nos encontramos, ele é um definidor do nosso comportamento também. Então, quando você encontra um determinado espaço, uma ambientação, que ela convida você a uma emocionalidade, você começa a desenvolver um comportamento em relação a esse input, a esse convite que você teve. É a resposta que a gente dá voluntária ou involuntariamente. Exatamente. Então, por exemplo, nós estamos aqui num estúdio e, de repente, se nós descermos ali onde já tem mais pessoas, tem mais sensorialidades ao nosso redor, o nosso comportamento muda, né? Olha. Eu gosto de trazer exemplos bem simples. Um ambiente que você domina, a sua casa. Quando você chega na sua casa e você encontra os moldes do que a Lucila tem por organizada, é uma sensação de chegar em casa. Quando você chega em casa e você encontra essa casa aos moldes do que a Lucila chama de desorganizada, é outra emocionalidade de chegar em casa. A mesma casa, só o modo como ela está organizada perante você. Mori, sabe o que eu achei maravilhoso o que você falou? E esse detalhe, que não é um detalhe, o que a Lucila acha que é organizado, porque realmente a organização depende muito da régua que a gente... E na verdade é muito pessoal, né? Para algumas pessoas, nossa, mas que bagunça, não, mas eu me encontro nessa bagunça. Me sinto bem aqui. Tá tranquilo para mim. Então são parâmetros pessoais, né? Olha. Então a neuroarquitetura, o neurodesign está muito envolto em como você vai promover através do espaço determinados convites sensoriais para que você tenha, então, traduções, que a gente chama de tradução cognitiva, nesse caso, para que eu tenha uma devolutiva comportamental. Então, hoje a gente fala muito em relação da experiência, né? Qual tipo de experiência você vai ofertar no espaço? Quando você entende quais os inputs você deve dar para que resulte naquele comportamento, você tem um facilitador de projeto. Lori, eu tenho uma dúvida. Não, várias. Outra pergunta. Eu tenho várias dúvidas. Queria que você falasse o que é o ANFA. Muito bem. A ANFA, já em português, é a Academia de Neurociência para a Arquitetura. Ela foi fundada em 2003. O grande propósito foi fazer uma ponte entre neurocientistas e arquitetos, visto que a gente já vem na arquitetura há muitas décadas trabalhando com psicologia ambiental, ou seja, a psique do usuário no espaço. Mas quando a neurociência entra para esse campo e a gente começa a ter respostas científicas, ou seja, fisiológicas validadas, essa ponte é necessária. Bom, a ANFA começa então a ganhar corpo. Agora em 2022, ano passado, a ANFA ela reconheceu países que vêm trabalhando de uma forma muito fidedigna, séria e correta com neuroarquitetura
e abrir os chamados chapters, né, que são quando você tem braços da ANFA nesses países. O Brasil foi um desses países reconhecidos como trabalhando a arquitetura de uma forma correta e séria, né? E muito entregue às pesquisas e desenvolvimento. Honrosamente fui convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil, e agora a gente está nesse processo de 2023 de consolidar isso para que muito em breve a gente tenha mais e mais profissionais se beneficiando desse conhecimento também, né? A neuroarquitetura, ela foi primeiro, talvez aplicada, não sei, né? É uma pergunta, no B2B, mas ela é fundamental também para o consumidor final, né? Com certeza. Aí a gente vai ter um parâmetro que vai ser o seguinte: tudo nasce no ambiente da saúde. Tá. Que a gente vem com o chamado design baseado em evidências, né? Hoje a gente usa um termo que é o chamado design salutogênico, quando você usa o design no ambiente de saúde para que ele possa ser mais um elemento, o espaço possa ser mais um elemento envolto no processo de cura, né? Então em hospitais. Hospitais, clínicas, então veio daí essa base. Tá. Esse design para a saúde, vamos chamar assim, vai ganhando outro encorpamento, ainda com características chamadas agora de comercial. A gente pode pensar no B2B, no B2C, e hoje a gente acaba usando já o age to age, né, que é human para human, né? Nesse aspecto, a arquitetura comercial, em inglês, né, o retail design, se apropria muito disso, porque quando você tem marcas, e essas marcas têm objetivos de atingir o público, quanto mais experiencial for isso, melhor. Porque as marcas entenderam que não existe o chamado cliente fidelizado. O que existe é o cliente satisfeito. E aí quando você une neurociência nisso, a gente pode falar, sem entrar muito no detalhe, mas a gente pode falar sobre um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina está diretamente relacionada com a minha previsibilidade de uma recompensa. Tudo aquilo que eu percebo que vai me dar prazer, eu tenho uma relação dopaminérgica. Então nós entendemos que o meu relacionamento com determinadas marcas é uma relação dopaminérgica, porque eu percebo que terei sempre uma recompensa em relação a algo. Não vamos citar nomes, mas você pega, por exemplo, uma gigante que vende aparelhos de telefone. Tá. Aí você tem o telefone número tal, e em seguida sai o outro telefone número mais um, e você quer comprar, ou seja, você fica recomprando a mesma coisa do mesmo vendedor. Por causa da dopamina? Por causa da relação, não por causa da dopamina em si, mas de uma relação dopaminérgica, ou seja, ficam sendo me entregues experiências cada vez maiores, positivas e qualificadas, e eu quero dar continuidade a isso. Mas, por exemplo... Quer dizer, existe um esforço da indústria para conseguir entregar... Exatamente. Né, mas isso tem que ser qualificado, porque cai por terra a ideia do cliente fidelizado, mas sim o cliente... Independente do produto. Exato, mas sim do cliente satisfeito. Você deve ter um restaurante que você adora ir com a sua família. Você vai por inúmeros motivos. Ou é próximo da sua casa, ou a comida é muito boa, ou conhece o chefe, enfim. A partir do momento que um desses itens não for mais satisfatório a você, você não vai mais. Deixou de ser uma relação dopaminérgica. E aí você vai procurar outra experiência que vai suprir aquela necessidade que você tem dessa... Não, faz total sentido. Agora é muito interessante a gente perceber um motivo, que é um motivo científico, químico, exatamente. Olha. Então nós temos várias condicionantes que vão nos trazer a isso, né? Então o ambiente, ele faz parte dessa movimentação. Nós estamos em uma feira, né? Você pode perceber que alguns estandes aqui presentes praticamente não tem movimento de pessoas, e outros são altamente movimentados. Esses ou têm interação, ou tem experiência, ou tem algo que a mim seja satisfatório. Iluminação, sonoridade, odorização. São os inputs sensoriais que o espaço me passa, eu traduzo isso cognitivamente e devolvo em um comportamento. Eu interajo, eu quero ficar mais, eu presto mais atenção, eu gravo a marca. Tem mais uma pergunta, então vamos trazer isso para o nosso lugar. Muito bem. Eu tô atenta. Me conta um pouco da sua percepção do stand aqui da Arauco. Tá, vamos lá. Eu acho que foi extremamente apropriado o nome da coleção, Sinestesia, né? Inclusive, hoje eu falava mais cedo com o Solon Cassal, que é o criador aqui de toda a linha, de toda a coleção, que eles trabalharam não apenas a sinestesia com S, mas trabalharam também a sinestesia com C, né? Vamos lá.
O grande foco da Arauco foi trazer a questão das sensorialidades. Tá. E aí, efetivamente, estamos dentro de um universo chamado de sinestesia. Tá. Quando nós interpolamos, quando nós começamos a organizar de forma conjunta várias sensorialidades. Então, por exemplo, quando eu tenho um aspecto de tato visual, que eles fizeram brilhantemente aqui, né? Visualmente, você já tem total condicionante do tato e você chega lá e ele existe, né? Realmente você sente a madeira, você sente o friso. Então, eles foram perfeitos na escolha do nome da coleção. E o stand foi montado de uma forma extremamente sensorial. Sensorial no aspecto da coleção, mas sensorial também em termos de promover através da sensorialidade a interação. A gente pode ver que com esses cubos que tem aqui no espaço, todo mundo entra para dentro desses buffs, né? E lá você entende de onde veio a essência para a criação, né? A inspiração, como que aquilo foi feito, e é um nível experiencial muito forte. Isso é o lugar, né? Isso é quando começa a fazer sentido para você. Então marca-se muito mais o que eu vivenciei. E uma das experiências que nós temos aqui, duas experiências, elas são com óculos de realidade virtual. Quando você coloca o óculos e você vai para esse mundo paralelo, é muito comum a gente perceber que as pessoas começam a se aprumar de novo, né? Você tem que entrar num novo equilíbrio. E isso é a sinestesia com C, que é quando eu preciso reorganizar minha condicionante de equilíbrio. Então eu até comentei com o Solon, cara, vocês foram brilhantes na sinestesia com S e ainda de brinde trouxeram a sinestesia com C, né? Então realmente é algo muito significativo que está acontecendo aqui, porque quando você olha, todo mundo está tocando, experienciando, sentindo, né? Os buffs, né, eles foram organizados com odor, com sons. Então realmente você tem um convite ao ir até a essência da coleção, né? Achei de extrema qualificação que eles fizeram aqui. Olha, é incrível isso, muito legal, muito legal. Né? E é interessante essa nossa conversa, porque isso que você fala, eu acho que todo mundo de uma certa maneira se identifica, já vivenciou, mas é interessante a gente entender que é químico. Exatamente. Né? É um processo fisiológico, né? Fisiologicamente está acontecendo isso, muito, né? Legal. Nós temos essa interpolação e aí a entrega se torna muito maior, né? O processo de interação torna tudo muito mais humanizado. E de uma forma empática, isso faz com que eu tenha uma relação dopaminérgica que a gente falava lá atrás. E uma dúvida, neuroarquitetura é uma cadeira na faculdade de arquitetura? Infelizmente ainda não, no Brasil ainda não, né? Hoje nós temos a nível de pós-graduação, a nível de especialização, você pode especializar-se em neuroarquitetura, né? E aí você consegue acoplar esses conhecimentos, você consegue mergulhar um pouco mais nisso, né? Mas acredito eu que, por ser um caminho sem volta, eu trago uma bandeira comigo, Lucila, que é quanto mais soubermos de pessoas, mais sabemos de projetos, né? Então eu acho que é um caminho sem volta, assim como a psicologia ambiental entrou na graduação de arquitetura, em muito pouco tempo a neuroarquitetura se fará presente também. Mas hoje, se um arquiteto ou um designer quiser se aprofundar, ele pode especializar-se no mercado, temos esse processo. Tá bom. Ai, obrigada! Grato. Foi muito rica essa nossa conversa. Fiquei muito feliz. Adorei, aprendi demais. Que bom, que bom.